sempre em silêncio e incomunicáveis, até a proclamação final da sentença judicial. Assim convoco os senhores jurados para a proclamação de seu juramento solene. Jurados de pé. Ergam a mão direita e repitam comigo. Juro exercer o ministério de jurado com coragem. Agora pega de frente. Sendo fiel à causa sublime da justiça. Respeitando a Constituição da República Federativa do Brasil. E a legislação penal vigente. Assim prometo. Nestes termos, concedo a palavra ao promotor-chefe. Pode sentar. Excelente. Se o senhor me permite, antes de dar a palavra à promotoria, eu gostaria que, de acordo com a súmula 11 do STF, também para o uso de algemas, também bem como com o artigo 474 do Código de Processo Penal, que assim diz: não se permitirá o uso de algemas no acusado durante o período em que permanecer declarado do júri, salvo se absolutamente necessário à ordem dos trabalhos, a segurança das testemunhas ou a garantia da integridade física dos presentes. O réu não apresenta nenhum desses requisitos. Eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que concedesse que fosse retirada as algemas. Concedido. Nestes termos, concedo a palavra ao promotor-chefe, representante do Ministério Público, para que seja formalizada a acusação mediante a apresentação de sua tese jurídica no tempo regulamentar de 40 minutos. Boa noite. Boa noite, excelentíssimo senhor juiz de direito Ademar Santos, com quem tenho o prazer de dividir esse momento. Senhores jurados, colegas da promotoria, colegas da defesa, daremos início aos trabalhos do Ministério Público. Excelentíssimo juiz da terceira comarca daqui de Natal, nobres colegas operadores de direito, senhores cidadãos, o que vamos demonstrar a partir desse momento é como a pessoa, como o indivíduo pode acabar facilmente com a vida do cidadão de bem. O réu Dilermando assassinou sem dó nem piedade o doutor Euclides da Cunha. Tudo porque o réu há 4 anos mantinha relações de adultério com a esposa do doutor Euclides da Cunha. Embora sabendo, tendo fortes suspeitas acerca desse adultério, ele até então nada fez. Porém, o réu, ardilosamente, já não se contentava em roubar-lhe a honra à esposa, resolveu também roubar-lhe a família e tudo mais que um homem pode defender da vida. No dia 12 do mês corrente, o réu, que morava numa casa na estrada de Santa Cruz, manda o seu irmão ignorar a casa do doutor Euclides, chamar a esposa, com quem mantinha relações de adultério, dizendo que estava doente. Ela, imediatamente, vestiu suas roupas e acompanhou o irmão do réu, o senhor Dinorá Cândido de Assis, indo para a casa deste, levando o seu filho, Lula, o menor. Ali permaneceu
Doutor Euclides, naquele dia, vendo que sua esposa não chegara em casa, saiu à procura, voltando por volta de 9 horas da noite, 21 horas, e não a encontrou em casa. Ficou perplexo. Sim, quem não ficaria? Mas resolveu aguardar até o dia seguinte, para ver o que realmente ocorrera com ela. Dia seguinte, sexta-feira, dia 13, vai à casa de sua sogra, São Cristóvão, saber onde sua mulher estaria. Ali a encontrou. Certo, conversaram, almoçaram juntos, e ela ficou certo de voltar no dia seguinte, ou seja, o sábado, dia 14, com outro filho do casal que estudava no Colégio Nacional, no Ginásio Nacional. Aquele dia, o doutor Euclides voltou, sábado, aguardou, e a sua esposa não retorna. O doutor Euclides, indignado, começa a conversar com a tia do acusado, a senhora Angélica Rato. Esta confessa que já tinha conhecimento, que a senhora doutora Euclides já tinha falado para ela que estava mantendo essa relação de adultério com o acusado, com o réu do Lermânio. Naquele dia, o doutor Euclides vai dar sua aula, volta, passa na casa de sua sogra e confirma os fatos. Os fatos foram confirmados para ele pela própria irmã de sua esposa. Ele retorna para casa indignado, apesar do combinado, sua esposa não retorna para casa. Ele continua perplexo, mas diante daquela situação, ele no dia seguinte, conversando com dona Angélica Rato, descobre onde mora o senhor do Lermânio. Para lá ele resolve ir furiosamente. Quem não iria? O réu já tinha tomado sua esposa, tinha roubado a vida, porque ele já estava um homem doente. Ele resolve ir ter com o réu, mas a intenção principal era saber, ter certeza do que está acontecendo e pegar o seu filho, seus 2 filhos, porque na noite anterior do sábado, escutando que o pai, vendo que o pai estava bastante indignado com a situação, o seu filho Solon, de 15 anos, resolve ir até a casa do réu e informar a situação em que seu pai se encontrava. No dia seguinte, bem cedo, o doutor Euclides se dirige à casa do réu. Porém, não sabendo exatamente onde era, perguntou a populares e conseguiu chegar à casa. Conseguiu. Chegando à casa, bate no portão. Bate no portão, o irmão do réu olha pela janela e vê que era o doutor Euclides. Mas como eles já estavam em coloio, pensando o que ia fazer, o irmão do réu corre e comunica que era o doutor Euclides. Este orienta o seu irmão que abra o portão. O irmão dele pega a chave, vai até o portão, abre o portão da residência e permite que o doutor Euclides ali entre e permaneça. Enquanto isto, como eles já estariam se preparando para aquele momento, corre para o quarto. Estava na cozinha tomando café com o filho do Dr. Euclides e sua esposa, que ali dormia já por 3 dias. Corre para o quarto para se preparar, pois era ali naquele lugar que ele havia preparado os últimos dias do Dr. Euclides. Ali ele havia guardado um revólver calibre 38 especial. E ele não é um cidadão comum. O réu
era um cidadão altamente preparado, um cidadão que serviu o exército brasileiro, um cidadão que sabia atirar, campeão de tiro. E para isso, em sua casa, ele guardava 2 armas. Um revólver calibre 38, uma arma mortal, e um outro revólver calibre 32. 2 armas que, uma vez atingiu o cidadão, muito difícil que ele escape. Entrando a casa, permitido por ignorar, o doutor Euclides, que foi levado até a porta do quarto do Dilermando. Até a porta do quarto. Ali, como estava bastante perplexo com a situação, iniciou-se uma discussão com o ignorar. Então, de dentro do quarto, o réu dispara o primeiro tiro. O primeiro tiro foi ele que disparou dentro do quarto. Por quê? A perícia, senhor jurado, dá conta de que o primeiro disparo foi feito por ele dentro do quarto. E o depoimento de Solon, o filho do casal, que estava no quintal na hora do primeiro disparo e escutou um estampido bem mais alto. Em seguida, segundo o seu depoimento, outros estampidos mais baixos. A perícia dá conta que esse estampido não foi qualquer, atirou na porta do quarto, em direção à entrada da sala de visita. O doutor Euclides entrara, primeiro quarto, sala de visita, corredor, primeiro quarto, segundo quarto, cozinha, onde estava o dono da festa. O doutor Euclides ali entra, ele efetuou o primeiro disparo. Quando o doutor Euclides saca um revólver calibre 22, poderia ter levado, se ele tivesse intenção realmente de se vingar, ele teria levado uma arma potente, porque ele também tinha conhecimento de arma. Você viu o exército brasileiro, sabe que uma arma calibre 22 não é uma arma que se utiliza para fazer qualquer vingança. O doutor Euclides sacou a arma quando o Dilermando alvejou. Ali ele foi seguro pelo seu irmão de Norar no braço. A perícia dá conta que ele foi seguro no braço e no outro braço. Então o braço ficou folgado, esse braço ficou solto. Ele desferiu 2 disparos. Um atingiu, como o de Norar estava com o braço à frente, queimou o seu dormão, e o outro, o bolso. Poderia ter matado, poderia ter atingido um dos 2, mas passou entre os 2. Ali, de Norar, vendo que não podia mais, soltou o Euclides e correu. Ele efetuou realmente o disparo. Então, no momento ele abre a porta e começa o embate contra o réu. O réu atira, o doutor Euclides atira e ele atira de volta. Naquele momento, o doutor Euclides foi atingido no punho, a bala saiu na palma da mão e levou também outro tiro, outro disparo, atingiu o braço esquerdo. Vendo que não podia mais, o doutor Euclides resolve ir embora. É quando o Dilermando resolve acompanhá-lo, chega até a porta e chama cachorro. Quando ele se vira, ele efetua um disparo que o atinge, matando o doutor Euclides. Um homem já em fuga, não tinha mais condição de se defender. A sua arma, conforme o laudo mostra, ainda tinha uma munição intacta. Havia uma munição intacta. Dilermando, como um exímio atirador, foi preciso em todos os disparos. Atingiu uma mão, atingiu o outro braço. Apesar de ter inutilizado o doutor Euclides, quando este resolve ir embora, vai embora em fuga, ele não se contentou. Com a sua ira, com a sua raiva, como que quisesse realmente acabar com aquela família, mata
o doutor Euclides dar-lhe o último tiro. Perícia aponta que a arma do irmão não tinha sequer uma munição intacta. Enquanto o doutor Euclides ainda havia munição intacta. Teria vontade de matar esses cidadãos que já estava correndo, já estava ferido, ainda tinha munição na sua arma. Senhoras, jurados e juradas, podem ver que o depoimento do réu, o primeiro depoimento, ele mente. Ele falta com a verdade. Por que ele falta com a verdade? Ele diz friamente que quando o seu irmão estava no embate, ele abre a porta e atira para o lado. Isso não é verdade. Falta a verdade. A perícia aqui dá conta de que o disparo foi efetuado na porta, para onde o doutor Euclides tinha sido atraído pelo irmão dele, pois a intenção dele era de ferir dali mesmo dentro da porta. Ele estava abrigado dentro do quarto. Agora, ele disse que o doutor Euclides chegou em sua casa, arrombou, já foi entrando e atirando. Como pode, senhores? Como pode o cidadão que há pouco não sabia sequer onde o réu morava, chegar na casa do réu e já saber onde ele estava? Como pode? Possível. Possível. Pois ele conseguiu o endereço, procurou com a vizinhança e ali ele tomou conhecimento onde ele morava, ali entrou. Mas o doutor Euclides soube que ele estava ali. Por quê? Por causa do disparo. O primeiro disparo, conforme o depoimento, o Estampino Maior disparou. E a morte do doutor Euclides pelo réu, o réu é provada nos autos. Ele mentiu também, ele faltou com a verdade. Quando disse que tinha dado um tiro a ele, o tiro pegou o doutor Euclides e depois ele caiu lá fora. Foi. Duas testemunhas presenciaram o momento que o doutor Euclides estava de frente para ele, que ele chamou e presenciaram ele com a arma. A senhora Henriqueta Medeiros de Araújo prestou depoimento em Costa dos Autos, que após o disparo, que viu aquele homem cair de bruços, ela também desmaiou. E tem uma criança também, Celina Fontainha Cabral, que quando ela disse escutar um disparo de bombas chilenas, que correu para o quintal, viu o homem em pé e o outro efetuou o disparo. Portanto, senhoras e senhores, a verdade é esta. O doutor Euclides foi covardemente assassinado pelo réu. Importante que pensemos bem como as famílias brasileiras estão sendo constituídas dessa forma. Chega o indivíduo, simplesmente resolve acabar com tudo. Digníssimo juiz, colegas da promotoria, colegas da defensoria, jurados, demais presentes, gostaria de atentar, amigos, para vocês perceberem a diferença entre um homem honrado e um falsante. Não aceitem, não caiam em artimanhas da defesa de querer tirar os gêmeos, não se deixem ludibriar. Com certeza eles estão subestimando a inteligência de vocês, porque com algema ou não, esse homem é de uma crueldade desumana. Euclides da Cunha era um homem íntegro, um homem honrado, um homem dotado de espírito científico, de espírito revolucionário, patriota. Até foi expulso da Academia Militar, do Colégio Militar, por ser tão íntegro. Em uma revolta organizada, seus colegas combinaram de jogar as armas no chão. Todos desistiram, menos ele. Mas não quero ressaltar a expulsão em si, mas sim o fato de um homem que tem palavra, um homem verdadeiro,
cumpre o que fala, homem honesto, diferente do que presente na frente de vocês. Euclides sempre foi um cara que nunca deixou faltar nada aos seus filhos, sempre assistiu, não importando a distância, ele sempre proveu tudo que seus filhos precisavam, termos materiais, nunca deixou faltar nada. Inclusive, criou um filho para os filhos de Dilermando, um aproveitador, esse mesmo está aqui, um aproveitador que ameaçava Ana caso essa parasse de dar dinheiro, do dinheiro que vinha de Euclides. Um homem desse, os caras, só pode ter da pior estilo possível. Como já mencionado por um colega, o destruidor de lares. Destruiu a mulher, os filhos, o dinheiro e a vida. Ele achou pouco que fez. Não se engane por essa cara. Deixa olhar para baixo, essas mãos cruzadas. Isso aqui é uma pintura carnavalesca, meus caras. É uma pintura carnavalesca. Não se deixem enganar. Zé Lobato. Deixa ele brilhar. Dilermando não perdoou a usar seus dotes militares para cruelmente assassinar o Euclides da Cunha. Ele não teve piedade. O campeão de tiro, como já mencionado, não titubeou na hora de atirar, cruelmente, covardemente, matando o Euclides da Cunha. Não vou me estender, meus caros, pois não sou de ficar enrolando. Vou direto ao ponto, meus caros. Espero que tenha sido claro, que tenham traçado a verdadeira personalidade. A diferença de Euclides, um gênio da literatura, que tem a sua vida encerrada, o seu ciclo biológico encerrado por este homem aqui presente. Que a justiça seja feita, meus caros, por esse homem da pior espécie possível. Informa a promotoria que restam 20 minutos. Justíssimo magistrado, caros colegas operadores do direito, prezados jurados e público presente. Com base nos fatos aqui já expostos pelos meus colegas, venho acrescentar que o ato cometido pelo réu está tipificado no nosso Código Penal, em seu artigo 121, que diz o seguinte: matar alguém. Mas quero ressaltar ainda os motivos, as circunstâncias atenuantes desse fato. Consta no depoimento do réu que motivos íntimos levaram a cometer esse crime. Consta ainda em seu depoimento que Dr. Euclides seria seu desafeto e que queria recebê-lo em casa para expor-lhe a verdade. O que já contradiz o seu primeiro depoimento, onde diz ter agido por legítima defesa. No artigo 25 do nosso Código Penal, diz o seguinte: entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Vejamos, meus caros. Como pode ter agido em defesa se ele foi o primeiro a atirar? Consta nos autos do processo que a primeira bala teria atravessado primeiramente a porta de seu quarto, de dentro para fora, antes de atingir a vítima. Confirmado também, como foi dito, pelo depoimento de Solon, que diz ter ouvido o estampido mais forte primeiro. Outra questão que podemos apontar aqui, que não foi feito o uso moderado da força. Ele disparou completamente toda a munição que possuía em sua arma. Sendo também o último disparo cometido onde não havia mais nenhuma ameaça. Dr. Euclides já estava se evadindo da residência. Já estava ferido em ambos os membros superiores. Não tinha mais nenhuma forma de se defender. Quando o réu o persegue até a saída da casa,
proferindo as palavras "espera, cachorro", antes de disparar a última bala. Dito isso, veja que está tipificado no nosso Código Penal pelo seguinte artigo 121, como já mencionei: matar alguém, qualificado pelo parágrafo 2º, se o homicídio é cometido, inciso 2º, por motivo fútil, e inciso 4º, a traição de emboscada ou mediante dissimulação ou de outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Ele já não tinha mais maneira nenhuma de se defender, já estava ferindo em ambos os membros superiores. Então, não vamos estender mais, passar a palavra agora à promotora-chefe. Mais uma vez, muito boa noite aos colegas da defesa, senhores do Conselho de Sentença, digníssimo magistrado, a policial aqui presente, que garante o andamento desse júri. Meus respeitos ao réu pela sua condição humana. Senhoras e senhores aqui presentes, hoje venho com profundo pesar a vossas senhorias, pois, infelizmente, o réu aqui presente nos permite observar a face mais triste da condição humana. Aquela onde o indivíduo é capaz de trair, enganar, ameaçar até mesmo o objeto de sua paixão. E prova disso é que nos autos, nos depoimentos de duas testemunhas, duas senhoras, todas tias desse senhor, tias dele, elas depõem, afirmando que Dona Ana, senhora de Chacunha, havia tentado por fim a esse relacionamento extraconjugal, mas que não podia fazê-lo por medo do acusado. Este homem que hoje apareceu estranhamente algemado, considerando que esta promotoria tem procurado zelar pela sua condição humana, hoje nós não estamos aqui pedindo vingança privada, nem a concretização da revolta popular. De modo algum. Hoje nós estamos aqui pedindo concretização de justiça. Este homem, diferente do que a defesa pretende construir, nem de longe agiu por legítima defesa. Mesmo que não tivesse sido o primeiro tiro dele, e nós podemos constatar com total segurança, considerando a perícia que foi muito bem feita, e nós nos propomos em certificar, afinal, institucionalmente, a obrigação de buscar a verdade, independente de onde ela esteja, é nossa. É nosso dever social zelar pela descoberta da verdade, para descobrir a verdade, para garantir que os senhores possam viver pacificamente. Afinal, nós vivemos dentro de um conjunto de normas onde não basta coercibilidade, não basta saber que existe a possibilidade de punição, mas a punição concreta quando da norma o indivíduo rompe o caminho. E este homem precisa ser condenado. Tanto pela construção de terror que ele proporcionou a uma família, tendo a coragem de ameaçar até mesmo Dona Ana, com quem tinha relacionamento de ordem extraconjugal, e que nós não pretendemos entrar em detalhes mais profundos no momento, por respeito à condição humana dela. Até porque hoje quem está sendo julgada é ele, pelos seus atos, pelo crime, pelo homicídio cruel que cometeu. E é considerando os fatos apresentados até agora, a perícia que muito dignamente foi construída e as leis pelas quais somos regidos, as leis que garantem o mínimo de paz social e que são construídas dentro de princípios
nós, aceitos, que o Ministério Público vem pedir a condenação deste senhor pelo artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2º e 4º, por assassinato, e assassinato cometido de forma absolutamente desproporcional, porque ele já tinha deixado a vítima absolutamente sem nenhuma condição de defesa, tanto que Euclides, que tinha vindo não buscar sua mulher, até porque a relação deste senhor com Dona Ana já se estendia há um tempo, e a preocupação do doutor Euclides era conservar o laço que tinha com os filhos, que a promotora entende que esse homem não pode sair daqui inocentado. E cabe aos senhores promoverem a justiça, em nome da sociedade que os permite estar aqui hoje. Não tenham nenhum receio de condená-lo. Concretamente, não existe nada que o inocente. E nós não estamos aqui para buscar simplesmente a concretização do clamor social em momento nenhum. Eu repito mais uma vez, o Ministério Público não é um caçador de cabeças, mas um representante social que busca a verdade, seja ela qual for, esteja ela com quem estiver. Portanto, pedimos a condenação. Obrigada. Promotoria conclui. Concluída a apresentação da tese de acusação, concedo a palavra aos advogados por igual tempo de 40 minutos para a exposição de sua tese de defesa. Meritíssimo senhor juiz da Vara Criminal de Natal, Renduto Ademar, ilustríssimos advogados de defesa, caríssimos promotores de justiça, nobres jurados, senhores e senhoras presentes nessa sessão, boa noite a todos. É com satisfação que estamos reunidos hoje para a celebração da real democracia, que é o júri popular. Hoje os senhores irão decidir o caminho deste jovem, que por infelicidade do destino envolveu-se em tão grave situação, em tão graves circunstâncias. Pois bem, como então materializar um fato que efetivamente não estávamos no local? Como decidir uma situação em que não estávamos naquele momento, naquele instante, ali no ato, naquele fato exato? Bem, é nesse instante que os senhores assumem o papel essencial, que é o julgamento do fato, sem qualquer preconceito, sem juízos de valor, e também atribuindo alguns elementos essenciais, como verossemelhança, credibilidade, razoabilidade e lógica. Então, senhores, peço que tenham bastante atenção aos fatos que irei narrar a partir de agora. No dia 15 de agosto do ano de 1909, por volta das 10 horas da manhã, o nosso cliente Dilermano encontrava-se em seu lar, seu asilo inviolável, quando o doutor Euclides da Cunha, já transtornado e de forma premeditada, vai até seu endereço com o intuito de matá-lo. Peço que acompanhe a oitiva de uma testemunha bastante importante, a senhora Angélica, que era uma hóspede de doutor Euclides. Houve o depoimento dele. Eu gostaria que os senhores acompanhassem. Eu vou distribuir, eu vou ler uma parte deles.
da linha dos autos na página 71. No dia seguinte, domingo, às 8 horas da manhã, a declarante desceu, encontrando o doutor Euclides na sala da frente do pavimento inferior, onde o cumprimentou, que, perguntando-lhe como havia passado a noite, respondeu-lhe apontando para o chão: "Parece mentira, dona Angélica. Veja quantos cigarros fumei." Que, dirigindo-se a doutor Euclides para o interior da casa, foi ao encontro da criada, a quem perguntou-lhe se seu filho Solon não tinha dormido essa noite em casa. E, tendo resposta negativa, o doutor Euclides foi atacado de nova crise nervosa, dizendo que ia sair para procurar seu filho Solon. Que, declarante, vendo o estado nervoso em que ele se achava, procurou acalmá-lo, dizendo-lhe que não se assustasse, que nada deveria acontecer, pois era de supor que Solon estivesse em companhia de Dinorá, de quem era muito amigo. E foi então que o doutor Euclides perguntou à declarante onde morava Dinorá. Que a isso ela respondeu ser a sua moradia, a Estrada Real de Santa Cruz, número 214. Que se lhe deu essa indicação foi tão somente para que o doutor Euclides viesse encontrar o seu filho, pois absolutamente o doutor Euclides não lhe dissera pretender assassinar pessoa alguma. Pois bem, a oitiva dessa testemunha, senhores, demonstra que o doutor Euclides foi até o lar do nosso cliente de forma transtornada. Ele estava emocionalmente transtornado. Ele havia premeditado o crime e foi até o endereço armado de um revólver calibre 22. Pois bem, ele chegou ao endereço de Dilermano. Quem o recebeu foi seu irmão Dinorá. Abre o portão e este faz doutor Euclides permanecer na sala de visita. Observem, doutor Euclides foi convidado a permanecer na sala de visitas, mas de forma visivelmente transtornada, ele adentra as outras dependências da residência e fala em alto e bom tom: "Vim aqui para matar ou morrer." Então, que de forma violenta, através de um pontapé, isso, senhores, todas essas informações estão presentes aos autos, demonstradas através de testemunhas e de perícias também mediante o processo. Então, o doutor Euclides abre a porta de forma violenta e imediatamente dispara os projéteis. Dilermano, assustado, ainda em trajes menores, observa aquela situação e, de forma proporcional, pega sua arma, guardada em um móvel do seu quarto, uma arma de calibre 38, e reage. Bem, senhores, qual dos senhores não teria a mesma reação mediante tais circunstâncias? Qual dos senhores não protegeriam seu bem maior, que são suas vidas? Então, que Dinorá, irmão do nosso cliente, vendo aquela situação, tenta conter Euclides, não consegue e também é atingido com 2 tiros. Euclides, de forma transtornada, sai e esquiva-se, aguardando o nosso cliente na sala de estar, para, obviamente, concluir o plano de matá-lo, o plano já premeditado. Como os fatos deverão ser mostrados? Contemplando os autos, então faz-se necessário que também nós observamos uma importante testemunha, inclusive citada dos nossos colegas, que é uma vizinha de Dilermano, que, mediante a circunstância, ela observa o tiroteio. E eu vou ler aqui para os senhores. Essa testemunha é uma vizinha, dona Henriqueta, e ela observa tudo que aconteceu naquele momento do disparo em que o doutor Euclides cai. Vejamos. É perguntado
perguntado à testemunha o que ela consegue observar da situação. Então ela responde, é perguntado a ela se o homem vestido de preto, que a testemunha soube depois ser o Dr. Euclides, quando caiu, estava de costa ou de frente para Dilermano. Respondeu que o moço de preto, a que se referiu, achava-se de frente para o acusado, quando este desfechou o tiro a que se referiu. Perguntado se naquela ocasião Dilermano disparou mais de um tiro, respondeu que só viu o acusado desfechar um tiro, como já referi. Perguntado se o lugar onde se achava a testemunha podia ver se o homem de preto também tinha na mão um revólver ou outra arma na ocasião de cair, respondeu que não pode dizer se esse moço de preto estava ou não com o revólver na mão, ou qualquer arma, não só porque a testemunha não viu, como também porque o homem de preto achava-se de costas para a testemunha. Pois bem, senhores, Euclides encontrava-se de costas para a rua, de frente para a casa. Ou seja, ele estava em pé de igualdade com o nosso cliente. Ele estava à espreita do nosso cliente para efetuar o plano. Gostaria que os senhores atentassem para 3 pontos bastante significativos. O primeiro, Dr. Euclides premeditou o crime, foi à casa do nosso cliente armado para matar. Segundo ponto, de acordo com a perícia, o projétil que atingiu o Dr. Euclides alojou-se na região intraclavicular direita. Ou seja, isso quer dizer que o Dr. Euclides não estava correndo, ele estava parado. Terceiro ponto, de acordo com a testemunha, que acabamos de ler ao incrível, Dr. Euclides estava de costa para a rua, de frente para o acusado. Ou seja, ele estava em pé de igualdade. Assim, senhores, peço que analisem esse fato, esse caso, à luz da razoabilidade e a lógica. Peço a absolvição do nosso cliente, pois ele traz consigo a exceção legal, que é a luta pela vida, a legítima defesa. Passo então agora a nobre colega advogada de defesa, doutora Samira. Senhor juiz, senhores jurados, boa noite. Como muito bem exposto por minha colega doutora Fabiana, ao analisar a fatídica tragédia que se impôs ao doutor Dilermano por ordem do destino e foi movida pelo comportamento destemperado do senhor Euclides da Cunha, é preciso um olhar diferenciado. Gostaria de lembrarmos que o jovem Dilermano encontra-se diante de um mito e, portanto, pesam sobre ele as piores acusações. Se fosse o contrário, não estaria Euclides plenamente absorvido em face de sua sagacidade literária frente ao papel pouco relevante do Dilermano na sociedade? Peço ao pensante corpo de jurados aqui presente que se dispõe da imagem social do Euclides. Não estamos tratando aqui do segundo tenente, do renomado escritor da Guerra de Canudos, ou não estamos tratando aqui do doutor Euclides da Cunha. Estamos tratando aqui de 2 homens. Nosso cliente não pode ser julgado por seu anonimato social. Peço que os senhores façam uso da razão. Se dispõem dessa imagem, analisem que diante de vocês se encontram 2 vidas, 2 homens. Qual o valor de uma vida, senhores? Ele pode ser medido por diferenças sociais? Nós lamentamos pesadamente a perda do senhor Euclides da Cunha. Mas e o nosso cliente, que carregará para sempre o peso do ter silenciado uma das maiores vozes sociais e literárias do nosso tempo? Peço-lhes assim que compreendam a importância da decisão que está em suas mãos. Os senhores vão decidir sobre o destino desse jovem, cujo único crime foi o de ceder aos encantos de Dona Cunha, pois na ocasião em que a conheceu, encontrava-se ainda fragilizado pela morte de sua mãe.
podemos julgar jovem Armando que na inocência de sua juventude e diante da segurança que lhe trazia a relação com a mulher mais velha, por ter se deixado levar pela paixão, e o ímpeto violento de Euclides a invadir seu lar e atentar contra a segurança de sua família, ficará esquecido? Foi o comportamento destemperado do Sr. Euclides que, em primeiro lugar, levou essa relação a existir. Os senhores podem acompanhar na página 178 e 180 dos autos, que consta o depoimento de Júlio Bueno, amigo do Sr. Euclides, amigo de Euclides, que afirma que ele era um doente, que mesmo em inocente partida da mão se demonstrava tenro, nervoso. Ele relata ainda que o casamento entre Dona Ana e Euclides era uma relação desproporcional e unilateral, enquanto ela se dedicava ao lar, à família, e demonstrava carinho por ele, zelo, aconselhava, entendia seu comportamento destemperado, Euclides não correspondia a essas disposições da esposa, a quem abandonou moralmente. Ele demonstrou por diversas vezes um comportamento violento contra a esposa e mesmo contra seus filhos. Consta ainda nos autos, na página 128, um relato da frieza desse homem, que ao descobrir que o filho a quem Dona Ana tinha dado a luz era do jovem Dilermando, deixou que a criança morresse. Não permitiu que ela alimentasse o recém-nascido, vindo este a falecer uma semana depois. Além do abandono moral, Euclides realizava constantes viagens. Tanto é que, na ocasião em que Dona Ana e Dilermando se conheceram, ele encontrava-se em expedição ao Acre, abandonando assim por muito sua família, a não ser por contribuições financeiras que não compensam a presença de um pai ou de um marido. Apesar da condição de causa em que se encontrava em sua vida particular, Euclides não estava preocupado com isso. Sua preocupação era de manter a perfeita aparência de uma vida pública. O que ele fez ao negar a Dona Ana a separação, pois não queria que sua imagem fosse manchada diante da sociedade. Quando os primeiros relatos, os primeiros boatos da relação existente entre Dona Ana e o jovem Dilermando surgiram, Euclides começou a mostrar um comportamento nervoso. Consta, como já expôs minha colega doutora Fabiana, na página 71 dos autos, que Dona Angélica Rato relatou que na noite que precedeu a invasão do lar do jovem Dilermando, Euclides encontrava-se nervoso. Ele não conseguiu dormir, passou a noite fumando cigarros. Na manhã seguinte, quando ele foi informado que seu filho solo não havia dormido em casa, ele foi acometido de nova crise nervosa. Foi então que ele se dirigiu ao lar do jovem Dilermando, munido de uma arma, entrando no ambiente em que se encontravam seus próprios filhos, sua própria esposa, sua própria família. Com a arma em mãos, não se via a figura de um pai preocupado e de um marido zeloso que foi lá para buscar seus filhos. Se via um homem que o seu era ferido, que não conseguiu conter suas emoções e que não conseguiu medir as consequências de seus atos. Assim, Euclides da Cunha era um homem cruel, destemperado, nervoso, doente, que não conseguia medir as consequências de seus atos. Em contrapartida, o jovem Dilermando mostrou-se durante toda a sua vida um homem de caráter exemplar. Assumiu a condição de chefe de família após a morte de sua mãe. Sempre cuidou de seu irmão de Norá. Apresenta virtudes morais e éticas inestimáveis. Além disso, consta nos autos, na página 157, um exemplo do cidadão generoso, do homem bom que ele era, que dirigiu de forma competente o Festival da Caridade. Ele é ainda um aluno esforçado, dedicado, a quem a inteligência lhe rendeu boas notas na escola militar e que o talento lhe rendeu destaque em suas aulas de desenho. Apresenta ainda excelente aptidão para o exercício de sua função como militar. É um profissional dedicado.
que tem amor pelo trabalho, que tem lealdade, que conquistou a estima de seus superiores, assim como de seus colegas inferiores. Diante disso, peço que os senhores possam avaliar o impecável caráter do homem que se encontra diante de vocês por ter feito o que sempre fez, defendido a si mesmo e a sua família. E quem, em seu lugar, senhores, não faria o mesmo? Assim, passo a palavra ao meu colega, doutor Antônio. Excelentíssimo, todos os promotores de juízo, todos os representantes do Ministério Público, senhores jurados, plateia aqui presente. Gostaria de iniciar minha fala com algo que já ficou bem claro e demonstrado, senhores jurados. Uma afirmação. Não houve crime. Por quê, senhores? É preciso primeiro entender o que é crime. Os criminalistas colocam que é importante entender esse conceito para que a partir daí possamos entender uma conduta criminosa, para que aí possamos tipificar, digamos assim, dizer o que é o crime. Então aquele conceito bem básico que diz que um crime é um fato típico e antijurídico, típico, senhores jurados, porque a conduta está descrita na lei penal. Antijurídico, porque é contrário à lei. Mas nem sempre o fato típico, por exemplo, matar alguém, 121, caput, crime de homicídio, não de assassinato, é típico, está lá no Código Penal. Se os senhores abrirem, artigo 121, crime de homicídio. Entretanto, ele tem que ser antijurídico. E o que é que caracteriza isso? Ele tem que ser contrário ao direito. O senhor Dilermando atirou. O senhor Dilermando matou o senhor Euclides. Mas não cometeu crime. Por quê? Porque aí está presente a justificativa que o próprio Código Penal traz, que é a legítima defesa, que está, dentre outras, excludentes de ilicitude. Ele agiu, senhores, como bem demonstrado pelas colegas, para defender a própria vida e de outros que estavam na residência, senhores jurados. Porque ele não estava só, o irmão dele estava ali. O filho da suposta vítima, o senhor Euclides, estava na casa também. Estava na casa a senhora do doutor Euclides. Isso pondo em risco, a acusação coloca que o Dilermando efetuou os primeiros disparos, é totalmente contrário às provas dos autos, inclusive pela empregada da residência, a senhora Henriqueta Medeiros. Se os senhores vão poder observar, podem passar, que ela bem diz que primeiro ouviu, diferente de Solon, filho da vítima, que primeiro ouviu disparos fracos, já dá grifado aí para os senhores observar, e logo após, disparos mais fortes, fracos, de uma arma de calibre 22, forte, de uma arma de calibre 38. Outro fato, senhores, colocado pela acusação, é que o Dilermando estava esperando, o senhor estava esperando de cueca dentro do seu quarto, de trajes íntimos. Quem entrou na residência armado? Quem entrou no quarto do acusado? Armado e atirando. Como bem provado aí com a testemunha que ouviu os tiros, quem efetuou os primeiros disparos foi o Euclides. A perícia apontada pela acusação, senhores, ela não está dizendo quem atirou primeiro, ela está dizendo que o primeiro disparo efetuado por Dilermando atravessou a porta e o corredor. Não está dizendo quem atirou primeiro, até porque é impossível. Ela está dizendo apenas que o primeiro tiro do revólver de Dilermando. Chama a atenção dos senhores para isso, senhores jurados. A legítima defesa é a escolha de ilicitude no artigo 23 do Código Penal. Ele coloca: não há crime quando age em legítima defesa.
E a legítima defesa, como bem colocou a senhora promotora de justiça, entende em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outro. Assim nós já temos alguns requisitos da legítima defesa. Ele tem que usar do meio moderado. Não é moderado você repelir uma agressão com arma de fogo com outra arma de fogo? Estão atirando em mim, eu vou pegar um pau para bater no cara? Senhores, isso é lógico. A arma, não havia qualquer tipo de tramitação. A arma estava no seu quarto. Onde é que eu vou guardar minha arma? Ele teve que pegar a arma no móvel para se defender. Inclusive, senhores jurados, se preocupou-se muito com os ferimentos do Euclides, mas ninguém aqui, os senhores promotores, não levaram em consideração, por gentileza, a perícia feita no acusado. A perícia feita no acusado, ele está com duas, como popularmente chamamos, duas balas alojadas em seu corpo. Um na região glútea e outro no peito, assim como o tiro de Euclides foi no peito, na região infraclavicular. Gostaria que, com licença, na região infraclavicular, que é essa parte da frente, ou seja, estava fugindo Euclides, ele estava correndo de costas. Impossível, a acusação está delirando. Nunca vi isso. A região deu de frente, ou seja, ele estava de frente para o acusado. Estava de frente, é fato. Outra coisa, senhor, a perícia bem coloca. Se os senhores observarem no quesito 4, onde foi perguntado se houve perigo de morte para Dilermando, o ferimento causado, houve. A resposta é sim. Inclusive ficou incapacitado para o trabalho por mais de 30 dias. Como bem está aí respondido no quesito 9 da perícia. Esquece a acusação que também foi ferido o irmão do acusado, que já não pode nem mais trabalhar, inclusive com um tiro nas costas. Aí sim, senhores, é um tiro covarde. Não foi de frente, não. Então, senhores jurados, é importante que os senhores atentem para todos esses fatos e não se deixem levar por algumas coisas que a acusação coloca e que não tem nos autos. Então, voltarei a perguntar para os senhores. Coloca a acusação, senhores. Outro fator que eu achei bem interessante que a acusação coloca é que o Dilermando descarregou toda a sua arma e Euclides, a arma de Euclides restou uma munição. Claro, porque Dilermando foi mais rápido, conseguiu atirar nele antes que ele desse o último tiro no Dilermando. Antes que Euclides conseguisse atirar, ele conseguiu ser mais rápido e atirou. Claro, ia restar uma munição. Inclusive, se a gente levar em conta questão de arma, que tem algum conhecimento, geralmente o calibre 22, por ser um calibre menor, a arma comporta muito mais munições, talvez 6, mas pela perícia, pelos relatos, a gente percebe que era iguais o número de tiros. Senhores jurados, como bem coloquei no início da minha fala, os senhores perceberam que eu comecei com a afirmação de que não houve crime. Então não houve crime. Houve uma luta. Houve uma defesa da própria vida por parte do acusado, por parte do réu. Ele defendeu a sua vida. Ele defendeu a vida do seu irmão de uma agressão injusta e iminente. Aí eu entro com o instinto. E além dessa questão da defesa ser protegido por lei, através da legítima defesa, é também intrínseco ao ser humano. Quem, tendo sua vida ameaçada por uma arma de fogo, senhores jurados, não a defenderiam com unhas e dentes? Quem, diante de uma situação de ter uma arma apontada para você, a arma apontada e ele disparando, não iria revidar? Como eu coloquei no início, como eu coloquei na minha fala, ele ia pegar um pau para se defender? Não, senhores. Pegou a arma que estava à disposição, coloca a defesa, tinha dois calibres 30, um calibre 30 e outro um calibre 32.
no momento, lá da discussão, da briga, não, peraí que eu vou escolher a arma, vou pegar o 32, que é o calibre menor. Poderia ele ter feito isso, Dilermando? Outra coisa que a acusação coloca é que ele é militar, é treinado, treinador tira o alvo. Se ele é tão treinado, se ele tinha essa intenção de matar, por que não deu tiro na cabeça se ele é bem treinado? Não, os 2 primeiros tiros, se os senhores consultarem o laudo, foi nas mãos de Euclides. Só o último foi no peito quando ele quis se defender. Então, senhores jurados, está muito bem caracterizada a legítima defesa. Não há que se falar em crime de homicídio, há que se falar na defesa da própria vida. Então eu gostaria, senhor jurado, baseado em tudo isso que foi falado, de solicitar aos senhores que reconheçam essa legítima defesa e que absolvam o réu. Obrigado. Boa noite, meritíssimo juiz de direito, colegas de defesa, caros promotores de justiça, ilustres jurados, senhoras e senhores aqui presentes. A situação apresentada aqui certamente é de causar grande comoção. Dilermando, no auge da sua juventude, prestes a trilhar um brilhante caminho, viu-se em situação de extremo perigo à sua vida e de seu irmão. Situação essa que levou a agir proporcionalmente à ameaça iminente que se instalou em sua casa no dia 15 de agosto de 1909, com a chegada de Euclides da Cunha. Não usarei aqui o termo doutor, como ele era ocasionalmente conhecido na sociedade, porque não acho que seja apropriado levar como títulos um homem que foi capaz de descer a mais subhumana das condições, a fim de vingança e manutenção da honra. Como já foi exposto tanto pela acusação como pela defesa, o que causou tamanha cólera em Euclides foi a relação extraconjugal que se deu entre meu cliente e a esposa do primeiro. Relação essa que, como é possível constar nos autos, agora não, como é possível constar nos autos, nenhum dos dois faz questão de esconder. Ela era conhecida. Como imagino que os senhores devem estar pensando e foi trazido também já aqui, Dona Ana não era mulher desimpedida. Realmente, ela não era. Ela era mãe, casada, de uma família. Mas, além dessas atribuições, sendo assim intimamente ligado a ela, Dona Ana era vítima de abuso emocional. De um homem que preferia matar ou morrer, a prover para sua família respeito, carinho, amor, dedicação, pilares imprescindíveis para a constituição de um lar estável. Euclides era um homem preocupado com a sua imagem, apenas. Tão preocupado que foi capaz de ir ao extremo para protegê-la. Ao lembrar-se de manter sua honra, esqueceu que abandonou emocionalmente sua família, provendo, como foi trazido pela acusação, de bens materiais. Seria isso suficiente? Bens materiais. Não creio que seja aqui justo condenar Dilermando por ter sido para Dona Ana o que Euclides não foi, companheiro. Logo sabendo que foi ela que deu o primeiro passo para criar a relação amorosa que se deu entre ambos. Sim, ele se deixou levar. Mas ela, como mulher mais velha e carente, incitou nele a paixão. O que foi trazido pelos senhores da acusação, o que aconteceu na casa de número 214, na Estrada Real de Santa Cruz, foi devidamente premeditado por Euclides. Afirmar o mesmo de Dinorá e Dilermando é cometer um erro gravíssimo. Quem sabia da subjetividade de Euclides quando ele quis dizer que, abre aspas, gostaria de colocar contemplar nos vínculos como consta nos autos no depoimento de Dinorá, era apenas ele. Só ele sabia de sua subjetividade. Dinorá e Dilermando só tiveram consciência do fatídico acontecimento que se desenrolaria em sua casa quando este já estava acontecendo. Mas quem haveria de pensar que doutor Euclides da Cunha, e eu falo isso com certa ironia, iria cometer o que ele cometeu? Iria à casa do meu cliente, de seu irmão, com a intenção de matar. Doutora advogada, restam 7 minutos.
É exatamente por haver tamanha divergência entre um homem de imagem ilibada, que foi constituído ao redor de Euclides, entre o mito que foi feito dele da mídia e o ato de perversa crueldade que foi capaz de cometer. Peço que não julguem aqui o homem pela graça literária alcançada ou pelas suas contribuições intelectuais com a sociedade, mas sim pelo ser perverso que ele era. Não comparem, não vejam Euclides como um homem, como o Senhor que escreveu os sertões, mas sim como um homem eivado em vícios. Nunca que foi a intenção do nosso cliente tirar de Euclides o bem mais precioso que lhe cabia, a vida. Nosso cliente tinha tanta consciência da preciosidade acerca dessa, que foi capaz de fazer o que fez para proteger a sua própria, a de seu irmão e de quem na casa naquele momento se encontrava. Pergunto-lhe, senhores, fosse caso contrário, tivesse Euclides conquistado o seu primário e único objetivo, matar Guilherme, estaria esse júri acontecendo? Estaria Euclides sentado na mesma cadeira em situação vexatória, sendo acusado injustamente como está Guilherme? Não relativizem aqui o valor da vida, porque se acusado esse homem, será a mesma coisa que dizer que Euclides tinha uma vida de maior prestígio e de maior valor. Isso não poderia estar mais longe da verdade. É bem verdade que Euclides conseguiu, por ter maioridade, deixar sua marca no mundo. Guilhermando ainda não teve essa oportunidade pela pouca idade, mas certamente, se lhe for concedido o seu direito de liberdade, ele assim fará. Volto ainda a trazer uma pergunta a fim de trazer uma reflexão para vocês, como também foi trazido pelos meus colegas. Tivessem vocês na mesma situação que ele, com a vida tendo uma arma de fogo apontando a vida de cada um de vocês, teriam agido de maneira diferente? Foi desproporcional o que ele fez? Defender-se com arma de fogo? Guilhermando não agiu, ele reagiu. Ele reagiu, que fique claro, ele foi levado a fazer o que fez. Portanto, para fechar minha fala, até pela questão do tempo, mas acredito que deixei aqui bem claro a verdadeira situação, eu peço que se faça aqui justiça. A verdadeira justiça ao contrário do que foi trazido pela acusação. E essa só pode ser alcançada ouvindo-se a voz da razão, voz essa que clama pela inocência de Guilhermando Cândido de Assis. É isso. Obrigada. Defesa concluída. Analisada a primeira fase da sessão com a exposição das argumentações da acusação e da defesa, inicia-se a segunda fase do julgamento, marcada pelos debates orais. Neste sentido, faz-se necessário o requerimento do Ministério Público para a continuação da sessão, demonstrando seu interesse em exercer o direito a que a lei assegura. A réplica. Seguramente, Direitíssimo. Vamos à réplica. Deste modo, ao final da exposição da réplica da acusação, no tempo de 15 minutos, a defesa terá igual tempo para a sua argumentação sobre os pontos de divergência. Alerto ambas as partes que os excessos ou emprego de expressões indecorosas não serão tolerados por esse juízo. Todos os protestos deverão ser encaminhados à presidência da sessão, para todos os fins de direito. Concedo a palavra à acusação. Eu gostaria de dar início a essa fase afirmando que as palavras da defesa foram tão doces, mas tão doces, que a mim, que não sou dada a açúcar, cheguei a sentir mel na boca, contra a acidez dos ouvidos, porque os absurdos, a grosso modo, por Vossa Senhoria mostrados, foram tantos que cheguei a contar mais de 20. E isso só os superficiais, os mais gravosos, aqueles que ferem diretamente as provas construídas no processo. Os senhores não se comovam com esses pedaços, esses fragmentos de depoimentos entregues. Nós fizemos questão de não lhes fornecer trechos quebrados, trechos fragmentados de depoimentos, pela plena convicção de que esse era um excelente modo de construir uma decisão errônea. Porque Dona
Dona Angélica, uma das testemunhas que se colocou veementemente contra o posicionamento consciente de questões anteriores, lembrando mais uma vez que Dona Angélica era tia do acusado, aliás, acusado não. A promotoria em questão geralmente tem preferência por usar o termo acusado, não réu, considerando o latinismo e o significado na raiz etimológica de que réu significa condenado. Mas neste caso a promotoria faz questão absoluta de usar o termo réu, porque é isto que este senhor é. Réu. Outro traço vergonhoso, lamentável, muito profundamente triste, é a construção que aqui foi feita. Eu gostaria de lembrá-los, antes de mais nada, que hoje, aqui, quem está sendo julgado é o senhor Dilarmando, quem concretizou o fato dito. Não, senhor Euclides da Cunha. Eu gostaria de lembrar à defesa que quem está sentado no banco dos réus, quem de fato é réu, é o senhor Dilarmando. Não Euclides da Cunha, que de forma constrangedora foi vergonhosamente... Teve sua imagem... É tão assustador que a defesa, que a acusação perde as palavras em face a tamanho desrespeito com a verdade. Mais uma vez, eu repito, o Ministério Público não é um caçador de cabeças e não tem nenhuma intenção de condenar quem não tem culpa. Mas este senhor tem toda a culpa possível. A legítima defesa aqui não tem nenhum modo de se concretizar. O tiro, como foi dito, foi dado pela frente, sim. Sim, mas nada disso desconstrói o fato de o senhor Euclides da Cunha estar correndo. Ele estava correndo e virou-se porque Dilarmando, num afã de vingança, gritou: "Espera, cachorro!" E a única pessoa que em todo o processo foram ouvidas muitas testemunhas. Esse processo foi realmente muito bem construído, muito digno. Muito dignamente bem construído. E a única testemunha que abre a boca e diz a frase que a defesa, com tanta paixão, repetiu algumas vezes, que Euclides foi com a intenção de matar ou morrer, a única pessoa em todo o processo, a única pessoa que fez isso foi justamente Dinorá, irmão do réu. A única pessoa que no seu terceiro depoimento, sim, lembramos, o senhor Dinorá deu testemunho 3 vezes. 3, a primeira vez, testemunhou, e as outras 2 vezes foi ratificado, seu testemunho foi corrigido, fazer alterações, mudanças, quis dizer o que tinha dito. Lembro-nos mais uma vez que se nós temos a função institucional de buscar a verdade, o objetivo da defesa é outro. O objetivo da defesa é defender. E este senhor não tem nenhum compromisso com a verdade. Constitucionalmente ele não tem nenhum compromisso com a verdade. E nós sabemos disso. Agora eu gostaria de esclarecer alguns pontos. Primeiro, o indúbio pro réu, que muito sorrateiramente foi colocado pela defesa. Não há o que ter dúvida em termos de processo, não há o que ter dúvida. O processo foi muito claramente construído e acredito ser vergonhosa a postura de trazer depoimentos fragmentados de pessoas Proteste, excelência. Na casa eu preciso concluir o raciocínio. Pessoas que no decorrer de toda a construção de seus depoimentos mostram que o único responsável por tudo é que não existe legítima defesa nenhuma. Segundo, como havia dito, os nobres colegas falam da construção de um lar, muito bonito, muito bonito. Só que o que eles esquecem é que Dona Ana, que por eles é colocada
como mulher devassa, que incitou paixão em Dilermando, eles esquecem que Dona Ana assumiu para as duas tias de Norá e Dilermando, as duas tias deste senhor, Dona Ana, deu depoimento, revelou-lhes, desesperada, no dia que doutor Euclides, quando descobriu que há muito tempo sustentava o amante de sua mulher. Vejam só que absurdo. Há muito tempo ele estava sustentando o amante, um homem tão trabalhador, tão cheio de virtudes. Que virtudes são essas? Que é sustentado comprovadamente pela amante, e quando ela não tinha mais condições financeiras de continuar sustentando, começou a mandar contas, as contas dele, para a casa dela. E isso está no processo. Nós temos enquanto uma única testemunha. A senhora promotora de justiça está colocando fatos que já foram provados, que o senhor Dilermando não recebeu qualquer quantia da senhora, inclusive com documentos juntados aos autos dos tios de Dilermando, que provam que o dinheiro que ele recebia era dado pelos tios em razão do falecimento da mãe. Não há qualquer prova no processo que diga que ele recebeu o dinheiro da senhora Ana. Trazer comprovantes de pagamento é muito fácil, até porque quem pagava as contas dele realmente eram ele, porque recebia o dinheiro diretamente de Dona Ana. Agora, e contra o testemunho de duas tias dele, que dizem muito claramente no processo que Dona Ana assume para elas que não quer terminar com ele, tanto por paixão, mas também por medo de vingança. Medo de vingança dele, que já estava mandando até as contas para a casa dela, porque tinha parado de pagar. E isso nós temos no processo, sim, muito claramente, duas tias desse senhor, dizendo isso no processo, contando o desespero de Dona Ana, que no decorrer dos fatos tinha saído de casa para falar com ele, preocupada, desesperada, com medo das ameaças. Até para a paixão, esse senhor foi bastante cruel. Ameaçar o objeto de sua paixão. Quanto ao potencial, ao fato de o senhor de Euclides da Cunha estar armado. Primeiro, naquela época estar armado era normal. Segundo, ambos eram militares. Sem falar no potencial ofensivo da arma, muito inferior de um revólver calibre 38. O comportamento. Muito bem construído. Parabéns. Pena que não se concretiza. De modo algum, não se concretiza. A maior prova disso é que um amigo de Euclides que dá testemunho e outras pessoas, porque a sociedade inteira via, no decorrer do matrimônio, houveram 4 nascimentos. 2 filhos de Euclides, Solon e Euclides filho, e Luiz, a quem eles chamavam de Lulu, filho de Dilermando, e Euclides sabia, inclusive chegou a dizer um dia que era discrepante a diferença, que era como uma espiga de milho, fazendo referência ao fato de ele ser bastante loiro e branco, de olhos azuis, como Dilermando, em contraponto ao fato de os seus filhos serem morenos. Dos 4 filhos, dos 4 bebês que nasceram... Protesto, excelência. Gostaria que a senhora promotora, com relação às crianças, preservasse a imagem das crianças e dos filhos. A imagem das crianças, em momento nenhum aqui, foi ferida. Nós estamos apenas assumindo a verdade, apontando o comportamento real de Euclides e de Dilermando. Dilermando, que é pintado como santo, como um homem vítima da capacidade de despertar paixão de uma mulher, que provadamente nos autos chantageou, provadamente nos autos viveu literalmente as custas, não era nem dela, era do dinheiro de Euclides, que dava dinheiro para casa. Dona Ana mesmo, em seu segundo depoimento, reafirma as qualidades do marido, como a defesa pode vir falar
pode vir falar negativamente de Euclides, se Dona Ana, que o traía, ela o traía, ainda assim a mesma vem falar da honradez, da nobreza de caráter do marido. O que lhe incomodava era o espírito cientificista deste, que, como todos já conhecem, buscou dar grandes contribuições nesse país. Mas em momento nenhum esse homem nervoso surgiu. Agora, claro que no final, no desespero, ele passou a sofrer. Quem não sofre? Afinal, a grande preocupação dele, que já tinha perdido a mulher para o amante, era conservar os filhos. O único que diz que Dilarmando, ou que Euclides havia ido matar ou morrer, foi o irmão da prisão. Mas ninguém, no decorrer de todo o processo, pelo menos mais 3 testemunhas, todas afirmam categoricamente, e pessoas que poderiam muito bem mentir para garantir a defesa deste, certo? Porque as tias dele poderiam acusá-lo? A menos que ele realmente merecesse, que elas tivessem integridade de caráter a ponto de assumir a verdade. Abandono moral. Oh, belas palavras. O abandono moral já pode ser desconstruído na fala anterior. Afinal, Euclides tinha realmente tanta preocupação e tanto amor pelos filhos que aceitou aquela traição, e a única preocupação que ele tinha era de conservar os laços com os filhos, e o sofrimento que lhe foi imputado surgiu justamente pelo fato de Solon, um dos filhos do casal, os filhos de fato, não os filhos que o coração dele havia escolhido tratar como tal. Doutora promotora, restam 2 minutos. Obrigada. Como faltam apenas 2 minutos para terminar a minha fala, eu gostaria de afirmar mais uma vez a convicção do crime, porque houve crime sim. Essa legítima defesa não se sustentaria nem se Euclides tivesse ido para matar e morrer, como não aconteceu. A única pessoa que diz no decorrer do processo é o que morreu. Houve crime sim, e por isso nós pedimos para que vossas senhorias se sintam confortáveis para promover a justiça, sem se levar por palavras doces, muito bem colocadas, mas que não condizem com o processo, não condizem com a verdade. E com discursos de pessoas que provam, por já terem ouvido, por já terem visto, por saberem ao longo do tempo da conduta do réu, que fragmentadas podem parecer verdade. Mas a verdade é uma construção complexa, diferente do que a defesa tem mostrado. Muito obrigada, boa noite. Eu espero que os senhores possam fazer justiça, sem medo algum de serem acusados de concretizadores da sedição social. Aqui nós não temos isto hoje. Se assim fosse, esta promotoria não pediria a condenação do réu pelo homicídio. Cedo a palavra aos advogados de defesa para que utilizem o mesmo tempo, 15 minutos. Cada colega. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que fico feliz de ter adoçado os ouvidos da promotora. Ela, obviamente, aparenta ser uma mulher um tanto quanto exaltada. Como ela disse, que apenas ignorar, escutou e afirmou ter ouvido o Euclides falar matar ou morrer. Era apenas ignorar que se encontrava na sala. Dilarmando foi ao quarto se trocar para ter uma conversa de homem para homem com Euclides. Intenção essa que nunca foi a do segundo. A sua mulher, a empregada e os seus filhos se esconderam, porque sabiam do estado de espírito que usualmente atingia Euclides. Ela falou, a promotoria afirma que Dilarmando era sustentado. Como o meu colega bem colocou, ele recebia dinheiro dos seus tios. Ele não era sustentado por Euclides. Um outro ponto trazido pela promotoria foi que Euclides tentou salvar o seu casamento permanecendo em casa, tendo aceitado a traição de sua mulher. Ele só o fez para manter sua imagem.
Protesto, Meretíssimo. Prosseguindo, ele só o fez para manter a sua imagem. Apenas isso. Ele era preocupado única e exclusivamente em continuar projetando para a sociedade a figura de precioso prestígio que lhe cabia. A promotoria afirma que ele, muito de bondoso coração, aceitou sustentar o segundo filho, que era de Dilermando. Como a minha colega bem trouxe, teve um primeiro, chamado Mauro. Só viveu uma semana porque Dona Ana foi proibida por Euclides de amamentar o mesmo. A sua intenção era clara, de matá-lo. Ele só não fez isso com um segundo, para não carregar nas suas costas um segundo homicídio. Apenas. Primeiro, a promotoria gostaria de lembrar que o próprio Guinorá diz que não escutou essa frase vim para matar ou para morrer no dia, como a nobre colega coloca. Ele diz que ouviu isso de Euclides antes. Então nem assim se sustenta. E segundo, eu pediria que se prendesse aos autos, afinal, como diz o famoso adágio que conhecemos, o que não está nos autos não está no mundo.